Então, nós vamos orar. Nós temos agradecimentos também, que eu recebi aqui agorinha no WhatsApp, nossa irmã Nilza, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, né? Foi a porta de emprego para ela. Agora, ela me comunicou aqui que ela e o Júnior sempre em oração pelo Mateus, que é o filho do Júnior, e hoje ele também teve uma porta de trabalho aberta, né? É uma alegria muito grande a gente poder, né, saber dessa notícia, né? O Mateus precisa muito do trabalho, precisa muito de Deus, então isso é muito bom. O Júnior também agradece a Deus porque lá no trabalho dele ele tem tido a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Olha que bênção, né? Então vamos orar agradecendo a Deus por esses motivos e logo depois a gente entra com alguns pedidos de oração. Nosso Deus e nosso Pai, soberano Senhor, nesta hora, ó Deus, nós queremos te louvar, Pai amado, bendizer o seu santo nome. Ó Deus, dizer ao Senhor o nosso muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui, e por ter nos trazido agora, Pai, para esse estudo, esse encontro, onde a família do Senhor se reúne, a família da fé se reúne. E é maravilhoso, Senhor, poder fazer parte da família da fé. É um privilégio nosso, Senhor, e nós te agradecemos muito por isso. Sabemos, ó Deus, que neste mundo temos lutas, temos aflições, mas com o Senhor, Pai, nós somos fortalecidos. Com o corpo de Cristo, ó Pai, nós somos consolados, cuidados uns pelos outros, ó Deus, no amor que o Senhor mesmo nos deu como família do Senhor. Obrigada, Pai, por tudo. Senhor, nós queremos orar também pedindo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Deus amado, nossas faltas, Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Pai, a cada um a consciência daquilo que é necessário ser mudado, ó Pai, que é aquilo que a gente precisa, ó Pai, ser mais zeloso para não magoar o coração dos outros e nem do Senhor, ó Pai, principalmente. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para andar nos teus caminhos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem guardado, tem dado, ó Pai, lutas, mas tem dado livramentos também para o seu povo, Senhor. Paizinho, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do nosso irmão Esdras, que passou por um acidente doméstico, ó Deus, mas está em casa já, passando, ó Pai, pelo processo doloroso de recuperação das cirurgias, da cirurgia dos seus dedos, e nós oramos para que, ó Pai, essa cirurgia tenha bom êxito, que as partes dos dedos que foram ligadas possam, ó Pai, ser aceitas ali, que dê uma boa recuperação, que ele possa voltar a ter seus dedos completos, e que esse processo, ó Pai, da cirurgia, da cura, Pai, desse pós-cirúrgico, seja uma bênção, Pai amado. Mas o seu servo tem passado por dores, por algumas dificuldades, ó Pai, na posição que tem que ser vigilante, ó Pai. Então, ajuda ele, Senhor, nesse período difícil, Pai. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o livrou de um mal maior, Pai amado. Obrigada também pela nossa irmã Eunice, que passou essa luta juntamente com seu Esdras, Pai. Está passando ainda, né? Ó Deus, mas muito obrigado, Senhor, porque não foi algo mais grave ainda, e o socorro veio logo, a cirurgia foi rápida, e o seu servo está em casa, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelos irmãos todos aqui presentes. Que o Senhor possa, Pai, tratar de cada um de nós, trabalhando em nosso coração, ó Pai, para que esse momento seja sempre um momento muito agradável, Pai querido, de reunião, de oração, de estudo, de comunhão na palavra, Pai amado. Querido Deus, nós queremos colocar, Pai, no teu altar ainda, as necessidades do teu povo, Senhor Deus. O Senhor sabe, ó Pai, de cada um, tudo que cada um tem passado, as lutas, as dificuldades. Então, nós queremos colocar a Ana Luísa no teu altar, Pai amado, que está aguardando a resposta, Senhor, dos exames que fez, e nós clamamos a Ti, Pai, para que ela não tenha uma doença grave, que o Senhor possa colocar a sua boa mão sobre a vida dela, Pai, que esse diagnóstico que está sendo temido, como de púrpura, Pai, seja, ó Deus, afastado, Pai, a nossa vontade, mas nós sabemos que estamos debaixo da Tua soberana vontade,
Por isso, nos submetemos ao Senhor em tudo, Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor livre essa criança de doenças graves, ó Pai. Senhor Deus, cuida também dos seus pais que estão passando por essa luta. Não é fácil ver um filho, ó Deus, passando por essa parte agora, essas lutas de exames, e ficar ainda nessas incertezas, Senhor. Segura na mão desses pais, ó Pai, dessa família, e fortalece-os. Lembramos do nosso irmão Joaquim, Senhor, que ainda está em casa, mas ainda passa por dificuldades na área da saúde. Que o Senhor possa ajudá-lo na recuperação. Cuide dele, ó Pai, livrando ele das dores, Pai querido, livrando ele, ó Pai, das enfermidades, das contaminações, das inflamações, mas principalmente, Senhor, cuida da sua mente, do seu coração, da sua fé. Fé no Senhor, Pai. Que o Senhor possa renovar a fé dele, compromisso dele contigo a cada dia, Senhor. Ó Deus, oramos também, Pai, por cada um que tem no seu coração pedidos, agradecimentos, que o Senhor bem sabe, estão guardados aí nos corações, mas que o Senhor possa, ó Deus querido, cuidar, Pai, das necessidades de cada família aqui representada, Senhor. Queremos também, ó Pai, orar pelo encontro dos jovens e adolescentes neste próximo final de semana, que tudo corra bem, Senhor. Que seja um encontro agradável, primeiramente ao Senhor, e bastante prazeroso também, Pai, a cada um dos que poderão estar ali, Pai amado. Cuida desde já, Senhor, de cada um que o Senhor quer levar naquele local. E livra de todo mal, Senhor Deus. Desde já nós oramos para que todo esse encontro seja uma bênção, seja motivo de confraternização, de aprendizado, de alegria, de encontro familiar, Senhor. De um encontro onde as pessoas possam se aproximar, se cuidar, criar mais vínculo, Pai. E na presença do Senhor, de uma forma bem agradável a Ti. Também lembramos, Senhor, das autoridades, das nossas autoridades, ó Pai, políticas, das autoridades que nós temos neste país, que o Senhor cuide de cada um, Senhor Deus, para que tenham, ó Pai, temor a Ti no cumprimento das suas funções, que sejam homens, mulheres, dignos das funções que receberam, ó Pai querido, para ser cumpridas, e que eles possam, Pai amado, desempenhar as suas tarefas no temor do Senhor. Trata deles, ó Pai. Livra, Senhor, da ambição, livra do egoísmo, livra da vaidade, livra, ó Pai, das más influências, e que, ó Pai, também os que serão eleitos a partir de outubro, Pai, que desde já o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê homens dignos, Pai, de serem líderes na nossa nação. Cuida também, ó Pai, de todos os enfermos, Senhor. Cada um, Pai, que tem passado por lutas, que o Senhor possa dar renovo na saúde, na força, na fé, que o Senhor console cada um e que haja o socorro, Pai, que cada um precisa receber. Que ninguém se sinta sozinho, abandonado, que o corpo de Cristo, ó Pai, seja um corpo de Cristo zeloso, onde um se preocupa com o outro. Ajuda-nos, ó Pai, a viver assim, uma comunhão perfeita, uma comunhão, ó Pai, ensinada por Ti mesmo, Senhor. Abençoa o nosso estudo, ó Pai, cuida do nosso irmão Fábio, que o Senhor possa avivar a sua memória, que o Senhor possa dar a ele a capacitação que ele precisa, e que assim como ele tem nos ensinado, ele também esteja aprendendo conosco mais e mais da palavra do Senhor. E assim, ó Deus, nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa oração e pela vida de todos vocês. Meus irmãos, nós estamos estudando os apóstolos, né? E na última terça-feira, na última semana, nós fizemos uma introdução a isso, aos apóstolos, e eu preciso fazer uma breve recapitulação para a gente poder entrar no nosso último ponto sobre os apóstolos. Eu vou passar os slides aqui, bem rapidinho, para a gente poder fazer algumas recapitulações sobre o estudo sobre os apóstolos, né? Nós lemos aqui em Atos 1, né,
de 12 a 14, sobre a vaga que ficou aberta entre os apóstolos, e Pedro se levanta e, então, pede a orientação de Deus para que um outro apóstolo seja colocado no lugar de Judas. Isso é feito, e o apóstolo que é escolhido pelo Espírito Santo é Matias. Nós lemos sobre isso. Nós aprendemos também sobre o significado do termo apóstolo. No mundo grego, a palavra apóstolo significava apenas enviado, alguém que era enviado. Nós falamos como que essa palavra era usada, basicamente num contexto militar, quando alguém era enviado para o campo de batalha, ou quando alguém era enviado nas lutas marítimas, né? Essa pessoa era um apóstolo, alguém que estava sendo enviado. Olhando para as escrituras, a gente entende que o termo apóstolo, ele aparece basicamente no Novo Testamento, mas tem a relação com um termo lá no Antigo Testamento, e nós vimos isso também. Nós também vimos uma distinção muito importante, que nós podemos dizer que toda pessoa que é enviado por Deus é um apóstolo, certo? Alguém que é enviado, um missionário é um apóstolo. Mas no sentido do Novo Testamento, a gente percebeu que a expressão apóstolos foi usada por Jesus Cristo para designar os 12, certo? Nós lemos sobre isso no texto, eu vou colocar aqui agora, o texto de Lucas, capítulo 6, verso 13 a 16, nós lemos e está escrito assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Ou seja, Jesus escolheu 12 dentro de um grande número de discípulos e os denominou apóstolos. E essa denominação de apóstolos, ela se encerra quando esses 12 apóstolos partem, né, desta terra para o céu, quando eles morrem. Ou seja, apenas esses 12 apóstolos e depois Paulo, como um caso excepcional, são considerados apóstolos eu poderia dizer assim, na maior acepção da palavra, né? Apóstolos de forma pura mesmo, né? Todos os outros são enviados. Então, quando a gente fala de um missionário, nós podemos dizer que ele é um apóstolo enviado para pregar o evangelho. Mas nós não dizemos apóstolo no mesmo nível dos 12 e de Paulo. A gente fez essa distinção, e isso é muito importante a gente entender, ok? Nós vimos que eles têm uma representação autorizada, e os apóstolos tinham uma questão que era muito ligada àquilo que tinha lá no Novo Testamento, que era os profetas que eram enviados, né, para poder pregar o evangelho, e para poder pregar e falar das novas de Deus, como Jeremias, como Ezequiel, né? E nós terminamos com essa frase aqui, com essa citação do Augusto Nicodemos, que ele diz que, uma vez que a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos, no Novo Testamento, completando assim a revelação dada através dos profetas de Israel no Antigo Testamento, encerrou-se o ministério de ambos os grupos, ou seja, os profetas tiveram um ministério, e aí depois os apóstolos continuaram esse ministério de serem representações autorizadas de Deus, e no Novo Testamento, com o fim do Novo Testamento, esses dois grupos encerram seus ministérios. Nós não temos mais profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, e também nós não temos mais apóstolos como Pedro, como João, como Tiago, como Paulo. Esse momento encerrou, esse período da igreja se encerrou, ok? Nós vimos os 12 apóstolos, falamos por que 12, nós vimos com respeito às 12 tribos de Israel, com respeito ao que vai acontecer lá em Apocalipse, a muralha da cidade com 12 fundamentos. Nós vimos, por exemplo, o nome deles, passamos por isso também no nosso slide. Falamos sobre os 70, que são enviados também, mas não são apóstolos como os 12, né? E vimos também por que 70, citando Êxodo 24 e Números 11, 17. E agora nós entramos na parte 2, certo? Mas antes de eu entrar na parte 2, eu gostaria de fazer uma pergunta. Está claro para nós a distinção entre os 12
e as demais pessoas que são enviadas? Está clara essa distinção que a própria palavra apóstolo tem? Isso está claro? Está claro? Então, por exemplo, quando nós falamos de um missionário, nós estamos usando uma palavra que significa enviado, apóstolo, mas não no sentido dos 12 e nem de Paulo. Isso tem que ficar claro para nós. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos apóstolos por aí. Muitos homens que se designam apóstolos. Mas, se você olhar, eles não estão se chamando de apóstolos no sentido de serem enviados. Eles estão se chamando apóstolos no sentido de serem iguais aos 12. E isso não é possível. Ok? Júnior. Fábio, e em relação ao Paulo, sobre aquela última pergunta que eu te fiz na terça passada, ele não vai ser um dos juízes, mas qual vai ser o papel dele nesse sentido? Nós vamos entrar agora nesse próximo ponto e essa pergunta vai ser respondida, tá? Nós vamos tratar sobre Paulo agora, porque nós não tratamos na última aula, no último estudo, né? Agora nós vamos tratar de Paulo, tá? E aí eu vou responder essa questão. Mas a gente já pode adiantar que o apóstolo Paulo tem um apostolado específico, que é a sua missão de pregar aos gentios. Isso é um ponto importante. Ele é um apóstolo, sim, mas ele, por exemplo, não faz parte dos 12. Quando nós falamos dos 12, nós falamos de um grupo que foi fechado. Não é 13, não, é 12. E aí tem mais o apóstolo Paulo, tá? Não significa que ele é inferior, tá? Significa simplesmente que há uma excepcionalidade aí na figura do apóstolo Paulo, tá? E nós vamos tratar dele com mais detalhe daqui a pouquinho, ok? Vamos olhar mais algumas coisas ainda antes da gente seguir. Primeiro, a questão da missão apostólica. A pergunta é, tá bom, Deus escolheu 12, mas a pergunta é, para quê? Para quê? Qual que é a missão desses homens? Vamos olhar a missão dos 12 apóstolos e por que eles eram importantes. Primeira coisa, eles são as testemunhas da ressurreição. Eles são as testemunhas primárias da ressurreição. E olha, toda vez que eles iam pregar, eles falavam assim, eu vi Jesus. Eu estive com ele, antes da sua morte e depois da sua morte. Eles são as testemunhas oculares principais da ressurreição, certo? Isso para nós é muito importante. Olha só, Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não grifei aí de vermelho, mas é muito importante, se você gosta de marcar a sua Bíblia, marcar a expressão testemunhas. Tá? Essa expressão vai se repetir muitas e muitas vezes. Os apóstolos são as testemunhas oculares. Aonde eles chegam, eles falam assim, eu vi Jesus ressurreto. Certo? Nós temos um outro texto, Atos 21, do 21 ao 22, olha o que diz. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Note que a expressão testemunha aqui está sendo usada de uma forma muito específica. Está sendo usada assim, olha, é necessário que um de vocês se torne conosco uma testemunha autorizada. Vocês vão receber autoridade, poder dos céus, e vocês serão as pessoas que vão sair pelo mundo dizendo, Jesus ressuscitou. Então, primeiro ponto, a primeira marca da missão apostólica é testemunhar a ressurreição. Tá? Note que não é um testemunho subjetivo, é um testemunho do tipo, eu vi. É um testemunho concreto, tá? Eu vi. É isso que eles estão fazendo. Outro ponto importante é isso aqui. E eu gostaria que a Kathleen, consegue ler aí, Kathleen? Não sei se está pequeno. Só um minutinho antes da leitura. Ok.
que aí a gente não perde o fio da meada. Você falou assim que todos eles foram testemunhas oculares, né? Uhum. Você está falando, inclusive, de Matias. Inclusive de Matias. Porque o texto, olha só, esse texto aqui, Mariana, de Atos 1, 21 a 22, é o texto que Pedro fala antes da eleição de Matias. Então, eles escolhem dois, né? Simão, chamado Justo, e Matias. E entre os dois, Matias, então, é escolhido, entendeu? Ou seja, Matias, ele era também uma testemunha ocular. Ele tinha estado com Jesus. E o critério aqui é o seguinte: desde o batismo de João até a ressurreição, certo? No caso, Paulo não viu Jesus, né? Então, aí é o ponto, porque Atos 9, na estrada de Damasco, ele se encontra com o Senhor. E é isso que ele vai dizer: eu vi Jesus. Só que note, Paulo não viu Jesus, por exemplo, desde o batismo de João. E esse é um ponto que, se o critério que Pedro colocou aqui é um critério que a gente entende como válido, Paulo não se encaixa. Vocês percebem por que Paulo não é um dos 12? Porque ele não estava desde o batismo de João. Mas Paulo viu Jesus ressurreto. Ele viu Jesus ressurreto. Né? Esse é o ponto. Ou seja, é muito provável que Paulo não tenha visto Jesus como os discípulos viram lá antes da ascensão. Ele viu Jesus depois, e aí ele vai dizer: olha, ele apareceu a mim por último, mas ele apareceu a mim na sua glória. Então ele se qualifica também como um discípulo, como um apóstolo, mas diferente dos outros. Tá? Kathleen, pode ler o texto? Eu vou colocar aqui na tela. Testemunhas da ressurreição. Isso não quer dizer que todos os que viram o Cristo ressurreto naquela época se tornaram apóstolos, pois Paulo menciona uma lista de várias testemunhas da ressurreição que não estão incluídos entre os 12 e nem são chamados de apóstolos, como os 500 irmãos a quem Jesus apareceu, 1 Coríntios 15, 6. Mas, para ser parte dos 12, esta era uma das condições. O ponto a considerar é que, segundo o apóstolo Paulo, ele foi o último a quem o Cristo ressurreto apareceu. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. 1 Coríntios 15, 8. Não encontramos nos registros canônicos que, depois de Paulo, mais alguém tenha reivindicado ter visto Jesus depois da ressurreição. Nem mesmo pessoas como Timóteo, Tito, Lucas, Marcos ou outros dos colaboradores dos apóstolos, que, inclusive, escreveram alguns dos livros do Novo Testamento. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, que os apóstolos eram testemunhas da ressurreição, mas nem toda testemunha da ressurreição é apóstolo. Tá? Mas era necessário, para ser apóstolo, ser uma testemunha da ressurreição, ter testemunhado a ressurreição de Cristo Jesus. Outro ponto é que os apóstolos não são apenas testemunhas da ressurreição de forma bem específica, mas eles também são o fundamento da igreja. Tá? Eles são os fundamentos da igreja. Isso aqui é muito importante. Olha só, Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perceba que a expressão "e perseveravam na doutrina dos apóstolos", a expressão aqui, ensino dos apóstolos, ou seja, a igreja que está nascendo, ela tem os apóstolos como a sua base, e eles perseveram no ensino dos apóstolos, certo? É por isso que nós dizemos que a igreja de Cristo Jesus, ela é apostólica. Ela não é apostólica romana, mas ela é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque é a igreja que permanece na doutrina dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Cristo Jesus, que ensinaram a igreja a respeito de Cristo Jesus. E eles ensinaram a igreja a respeito de Cristo Jesus, eles ensinaram a igreja a respeito de todas as coisas que o Antigo Testamento dizia a respeito de Cristo Jesus. Portanto, o ensino da igreja é apostólico. Tá? Foi naquela época e é até os dias de hoje. Mas olha só,
2 Pedro, capítulo 3, verso 2, o próprio Pedro, quando ele se refere ao ensino, olha o que ele diz. Ele fala assim: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Perceba que Pedro cita dois grupos aqui. Ele cita os profetas e os apóstolos. Tá? Deus usou os profetas no Antigo Testamento como aqueles que iriam mostrar sua vontade. Assim diz o Senhor, não é? E no Novo Testamento? No Novo Testamento são os apóstolos, certo? Quem se lembra do evento do Monte da Transfiguração? Quem estava presente lá com Jesus? Quem se lembra? Quem apareceu junto com Jesus? Era Elias e Moisés, Pedro e Tiago. Olha só, nós temos lá Elias, né? A Michele respondeu também, a Mariana. Nós temos Elias, e nós temos Moisés, e nós temos Pedro, Tiago e João. O que nós temos resumido aí? Elias, o representante dos profetas. Moisés, o representante da lei. E os apóstolos? São o colégio apostólico. Pedro, Tiago e João, representante dos apóstolos, diante de Jesus Cristo, lá no Monte da Transfiguração. Então, eles são o fundamento da igreja. Quem que é o fundamento de Israel lá no Antigo Testamento, que é a base de tudo? É Moisés e os profetas. E no Novo Testamento, esse desdobramento da igreja, quem que é o fundamento? Óbvio que nós estamos falando que Cristo é o principal fundamento, mas o ensino é de quem? É dos apóstolos. Eles ensinam a respeito de Cristo. Tá? Olha só, o ensino deles, depois de Pentecoste, é denominado de doutrina dos apóstolos, na qual a igreja perseverava. Pedro se refere a este ensino como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. E com este significado que Paulo fala dos apóstolos como os primeiros estabelecidos por Deus na igreja. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Os quais, junto com os profetas do Antigo Testamento, lançaram o fundamento da igreja, que é a pessoa e a obra de Cristo, particularmente a verdade de que ele é o Filho de Deus. Quem foi a primeira pessoa a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Foi Pedro. E o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Espírito. E essa é a grande doutrina. Para nós, hoje, irmãos, isso parece ser uma coisa assim, fácil de entender, né? Porque eu não conheço, por exemplo, da sala bonita que está aqui hoje, eu acho que não tem nenhum judeu aqui, né? Então, assim, ninguém aqui é judeu, ninguém aqui viveu no judaísmo, né? Agora, imagina se todos nós aqui tivéssemos vivido no judaísmo, tivéssemos avós judeus, tios judeus, que todos aqueles que creem em Moisés, nos profetas, de repente vem Jesus e alguém diz: olha, esse Jesus que veio é Deus. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Imagina a crise que nós teríamos para entender isso. Não é uma coisa tão fácil. O que os apóstolos estão ensinando é isso. Jesus Cristo, ele é o fundamento de uma nova religião. Tá? E esse é um ponto que essa é a doutrina dos apóstolos. É por isso que quando a gente olha para as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Tiago, a carta de Tiago, a carta de Judas, que não era apóstolo, mas estava ali, era o irmão de Jesus, né? Tiago e Judas eram irmão de Jesus, as cartas do próprio Paulo, aquilo ali era a orientação que a igreja seguia. Tá? Eles olhavam para aquilo ali como orientação. Então, foi se parando um pouco de apenas olhar para o Antigo Testamento como judeus, mas agora olhando para as cartas, para os ensinos que chegavam dos apóstolos, e esse ensino era como eles interpretavam o Antigo Testamento. Tá? Então, isso é muito importante, a doutrina dos apóstolos, que é o ensino dos apóstolos. Mas olha só,
Isso aconteceu por causa dos escritos, eu acabei de falar um pouco disso. Os escritos apostólicos. Pode ler aí, Eline, consegue ler na tela aí? Consigo. Outro componente da missão dos 12, relacionado com o lançamento do fundamento da igreja, foi o registro por escrito do testemunho deles acerca de Jesus e a interpretação do significado de sua morte e ressurreição. Os evangelhos foram escritos pelos apóstolos ou por alguém associado a eles, a partir do testemunho deles, como é o caso de Marcos, considerado o evangelho de Pedro, e o de Lucas, baseado no testemunho apostólico, entre outros. Percebe que nós temos Mateus e João, que são 2 apóstolos que escreveram os evangelhos, e nós temos Marcos, que não é apóstolo, mas Marcos é tutorado, né? Ele é mentoreado por Pedro. E a igreja sempre considerou o evangelho de Marcos como o evangelho de Pedro. Pedro é que deu as informações para Marcos. E no caso de Lucas, a pessoa muito próxima de Lucas era Paulo, certo? Então, Lucas teve o contato não só com Paulo, mas com Pedro, com Mateus, com os outros também, e é por isso que eles faziam parte ali a gente chama isso de colégio apostólico. Eles estavam juntos dos apóstolos, ok? Os apóstolos Pedro e João, além disso, nos deram 5 cartas e o livro de Apocalipse. A inspiração e infalibilidade dos seus escritos foram garantidas pelo próprio Jesus, quando lhes prometeu enviar o Espírito da Verdade que os guiaria a toda a verdade. Com o encerramento do cânon do Novo Testamento, né, ou seja, com os 27 livros, encerrou-se também a missão dos 12 apóstolos de Cristo e, com isso, o ofício apostólico. Ou seja, o ofício apostólico era escrever, certo? E eles escreveram. E com o fim da era apostólica e com os 27 livros, isso se encerrou. Há um relato curioso da história. Inclusive, eu até fiz um trabalho sobre isso, está até publicado, um trabalho sobre a primeira carta aos Coríntios, de um homem chamado Clemente de Roma. Eu fiz isso no 3º ano de seminário, depois até publiquei, porque eu achei que o professor me incentivou, falou assim, isso é um trabalho legal. E é um trabalho muito curioso, tem muitas questões históricas lá, que depois os irmãos podem querer ler, e é interessante. Clemente de Roma escreveu uma carta, chamada Primeira Carta aos Coríntios. Mas a primeira carta de Clemente, porque Paulo já tinha escrito, né? Ele escreveu por volta do ano 90. E essa carta, ela era muito lida pela igreja. As pessoas liam a carta. E você pode achar essa carta na internet. Você colocar lá 1 Coríntios de Clemente, você vai encontrar essa carta lá na internet, você pode lê-la. E quando você lê a carta de Clemente, é curioso você perceber como ela se parece com os livros do Novo Testamento. É muito parecido. É muito parecido com o jeito que os apóstolos escreviam, as citações, ele cita Hebreus, ele cita Gálatas, ele cita a carta de 1 Coríntios. Clemente vai citando todos esses textos, assim, sabe? A igreja usava esse livro, mas esse livro não era um livro inspirado. Por quê? Porque Clemente, por mais que ele era muito amigo de João, ele escreve um livro que tem alguns erros, tá? Alguns erros, assim, até mesmo erros de argumentação. Eu não estou falando erros gramaticais, estou falando de erros assim, de raciocínio mesmo. Em alguns pontos você vai falar assim, epa, Clemente escorregou aqui. Ou seja, não é um livro apostólico, não é um livro autoritativo. Era um livro que era lido, mas não tinha a autoridade dos apóstolos. Por exemplo, Paulo chega a dizer assim, 1 Coríntios capítulo 7, agora digo eu, não o Senhor. Por que ele está dizendo isso? Não é que Paulo virou freelancer e agora está agindo sozinho, tipo assim, agora é por minha conta, freestyle, sabe? Estou agindo por conta própria, não é isso. É que ele está dizendo assim, quando ele diz, agora digo eu, não o Senhor, é que ele está dizendo assim, o que eu vou falar agora é uma interpretação minha, que eu faço do Antigo Testamento e das leis de Deus. Ele não está citando o Senhor no sentido das escrituras do Antigo Testamento, tá? Mas ele está falando assim, agora quem está dizendo aqui sou eu, não o Senhor, mas não no sentido de que ele está inventando alguma coisa, tá? Paulo tinha esse poder, nós não temos.
essa autoridade, tá? Então, os escritos apostólicos têm essa característica aí diferenciada. Outra coisa, sinais e prodígios. Eles faziam isso com muita liberalidade. Atos 2:43 fala assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio de quem? Dos apóstolos. Por meio dos apóstolos. Mais um texto, Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão de quem? Dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mais um texto, 2 Coríntios 12:12. Pois as minhas credenciais de apóstolo, Paulo falando, viu? As minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Quem estava na igreja domingo, de manhã, vai se lembrar que o reverendo Márcio pregando sobre o tempo da questão do dilúvio, de forma bem passageira, ele citou a questão dos sinais, dos milagres. E os sinais e os milagres aconteceram nas Escrituras em épocas muito específicas. Quem se lembra? Ó, quando Deus vai dar a revelação no Sinai, não é? Deus usa Moisés. E o que acontece que vai seguindo Moisés, indicando que ele é o homem de Deus? Sinais e maravilhas. Abertura do Mar Vermelho, as pragas, não é assim? Os sinais. Depois cessa. Não é? Quando Josué entra na Terra Prometida, ainda há um momento de milagre, ou seja, o Rio Jordão se abre, mas depois para. Já tem todo o período dos juízes, o período dos reis, não é? E aí, quando começa o período profético, Elias, Eliseu, o que acontece de novo? Milagres, certo? Milagres acontecem de novo. Quando chega no Novo Testamento, quando Jesus vem, o que segue o aparecimento de Jesus? Os sinais. E o que acontece com o aparecimento da igreja? O que segue o aparecimento da igreja? Surgimento da igreja do Novo Testamento? Os milagres. Os milagres seguem os apóstolos para indicar que aqueles homens, eles foram escolhidos de forma muito específica para um testemunho. E é por isso que os milagres e os sinais seguem eles, como acontece com Paulo e como acontece com os outros. Júnior? Fábio, mas sendo chato já, mas qual era o papel do Matias nisso tudo aí? Porque o Matias não queria falar nele. O que ele fazia? Ele ficava só na retaguarda, né? Então, esse é um ponto que nós, às vezes, precisamos olhar. Eu até toquei nisso na última aula, bem assim de passagem. Nós olhamos para Matias e falamos assim, tá bom, Atos 1 diz que Matias foi colocado entre os 12 apóstolos. E aí, de repente, você continua lendo o livro de Atos e você fala assim, ô Matias, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, né? E aí você não vê mais Matias em lugar nenhum, né? Mas a grande pergunta é, você vê mais quem? O argumento não vale. Sabe por quê? Porque dos 12 apóstolos, quais são os apóstolos que aparecem em Atos, pregando e fazendo alguma coisa? É Pedro e João e Paulo. Então, tipo assim, nós temos eu diria que assim, nós temos alguma coisa com Matias mal resolvida. Nós vamos ter que chegar lá no céu e falar, Matias, você foi eleito, Matias, mas eu queria te ver mais. Você sumiu, né? Você sumiu. E aí Matias vai falar assim, não, eu não sumi não, eu estava trabalhando. Só que para a revelação bíblica, eu não teve nenhum escrito que o Espírito Santo, através da soberania de Deus, quis que vocês soubessem. Mas eu trabalhei. Por exemplo, o que Mateus fez? Cadê Mateus? Mateus escreveu o livro, né? Beleza. Você pode falar, Mateus escreveu o livro, pelo menos fez isso. E depois? Ora, a gente não sabe, não é? E Bartolomeu? Certo? Cadê Bartolomeu? Cadê Tomé? A gente não sabe. Então, assim, Matias, ele sempre é olhado por nós, porque começa o livro de Atos e a primeira coisa que acontece é Matias sendo eleito apóstolo. E aí você já fica naquela assim,
né? Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu falo isso para vergonha mesmo, mas eu acho que todo mundo que já foi jovem, assim como eu, já gostou dos filmes do Van Damme. Quem lembra dos filmes do Van Damme, aquele filme de ação? Ou filme ruim, mas naquela época era bom, né? Os filmes do Jean-Claude Van Damme, né? E eu lembro que uma vez teve um filme dele chamado Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais. E eu lembro que eu passei na locadora, estava escrito assim, Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais, com Jean-Claude Van Damme. E eu pensei assim, gente, eu tenho que assistir esse filme, porque o meu ídolo está nesse filme aí, né? A palavra ídolo aqui está mal colocada, mas vocês vão entender o que eu estou falando, né? Aquela questão assim de, olha, esse cara é o herói, eu tenho que assistir esse filme. Irmãos, o filme começa com Jean-Claude Van Damme, com 3 minutos de filme ele morre. Uai! Cadê? Aí você fala assim, mas não faz sentido colocar o nome do cara no filme, mas ele não aparece no filme. Ora, Atos capítulo 1 mostra Matias sendo eleito o novo apóstolo no lugar de Judas. E aí talvez a gente olhe e fale assim, opa, agora vai acontecer aí, Matias vai aparecer mais. Não, Matias não aparece mais. E não aparece mais Matias, não aparece mais nenhum deles. Só Pedro e João. Eline? Pastor, a respeito daquela outra ideia que você colocou no slide anterior, sobre o Evangelho de Marcos ser conhecido como sendo de Pedro. Isso, o Evangelho de Pedro, isso. Opa, deu uma travada. Pode repetir, Eline? Sobre o Evangelho de Marcos, né? Uhum. Ter sido colocado como se fosse o de Pedro. Eu não entendi essa colocação. Tá, então, porque na tradição da igreja, Eline, é considerado que João Marcos, ele conversou muito com Pedro, e ele foi uma pessoa que esteve com Pedro diretamente. E aí Pedro era a fonte principal do evangelho, entendeu? Porque João Marcos, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Depois de Marcos é que saem os outros evangelhos. Marcos escreve por volta do ano 40, Mateus e Lucas é depois do ano 60, né? E João só no ano 80. Então, Marcos é o primeiro. E a grande questão é, quem que era a fonte de Marcos? E a fonte é Pedro. E nós temos a tradição da igreja que diz isso, e nós temos um relato importante. Inclusive, no próximo domingo, pela manhã, eu vou pregar sobre esse texto, que em Atos, quando Pedro e João são libertos pelo Sinédrio, é dito que eles vão para a casa de João Marcos. E eles ficam na casa de João Marcos, não é? Então, João Marcos tinha um contato muito próximo com Pedro, tá? E é por isso que a gente fala Evangelho de Pedro, no sentido assim, Pedro é a fonte principal do Evangelho. Tá certo? Uhum. Vamos lá. Vamos continuar aqui com os sinais e prodígios, como uma marca, né? Olha só, Romanos capítulo 15, verso 19. Por força dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo aqui está dizendo, por força dos sinais e prodígios. Eu chego e vou pregar o Evangelho e os sinais e prodígios seguem esse meu trabalho da evangelização. É isso que está acontecendo. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou junto com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esse texto é maravilhoso.
E é importante que esse texto aqui tenha uma relação muito grande conosco, porque hoje em dia tem pessoas que falam assim: eu só vou crer se eu ver sinais e prodígios. Mas o texto está dizendo assim: você não precisa ver para crer, basta você ler para crer, porque os sinais estão registrados. O que diz o livro de João, capítulo 20? Esse livro foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a pessoa que diz assim: eu li a Bíblia, mas eu não creio, mesmo se ela estivesse vendo, ela não iria crer. Porque a Bíblia foi escrita para que a gente creia. Tudo que está registrado é para que a gente creia. Nós, de fato, não vimos muitos sinais e prodígios como o apóstolo Paulo fez. Nós não vimos. Mas nós lemos e nós cremos em tudo aquilo que é dito. E a nossa fé, ela está baseada nisso. E é importante porque, mesmo que nós não temos visto, eu, por exemplo, eu nunca vi um cego enxergar. Mas eu creio que um cego enxerga. E eu posso passar a vida toda sem ver um cego enxergar, e para mim não vai fazer a menor diferença. Eu não estou desqualificando não, viu, irmãos? Entendam bem. Porque seria uma bênção ver um milagre. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo no sentido assim, que a minha fé não está baseada nisso. A minha fé está baseada naquilo que já foi escrito. E a Bíblia diz que cegos veem, coxos andam, o Mar Vermelho se abre, o Rio Jordão se abre, e eu creio nisso. Eu creio nisso. E é assim que a nossa fé se sustenta. Ok? Vamos à frente. Kathleen, pode ler aí? Posso. Sinais e prodígios. A realização de sinais e prodígios era também um componente da missão dos 12. Embora o dom de curar e realizar milagres apareça na lista dos dons mencionados por Paulo em 1 Coríntios 12, 9, e embora outros, além dos apóstolos, realizaram coisas prodigiosas, Ananias, Filipe, Estevão, parece que sinais e prodígios estavam mais associados ao ministério dos apóstolos. Embora a promessa dos sinais e prodígios possam ter uma aplicação mais ampla, ela foi dada por Jesus primariamente aos apóstolos. Nós falamos sobre isso. Não está dizendo que apenas os apóstolos fazem sinais e prodígios, mas os sinais e prodígios têm um propósito, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa que as pessoas vão crer apenas por causa de sinais e prodígios. As escrituras estão escritas para que elas possam ler, mas eles têm um propósito. Se Deus quiser curar hoje aqui na igreja, ele pode curar? É óbvio que ele pode curar. Deus pode fazer uma pessoa que está com um problema de coração ter um coração novo em 1 segundo. Aliás, em 1 milésimo de segundo. Abrir e fechar. Deus pode fazer. Mas a pergunta é, isso está dentro do seu propósito? Esse é o ponto que nós temos que entender. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do propósito. Não é que Deus não possa fazer. Deus mudou, agora Deus não faz milagre. Não, não é isso. Sim. Eu sou uma prova viva dos milagres do Senhor. Eu estava na mesa de cirurgia, anestesiada para fazer a cirurgia e fui curada. Não precisou fazer, né? Então, assim, eu tenho certeza que Deus me curou. E aí meu médico, o doutor Fernando, lá da Fêmea, falou assim: uai, Mariana, cadê não é nódulo, não, era um caroço, era uma bolsa, esqueci o nome certo agora. Ele falou assim, cadê? Eu falei assim, doutor Fernando, então Deus operou primeiro. Aí ele pegou e falou assim, né? Então esse Deus seu é muito forte, você tem que rezar para me ganhar na loteria. Ainda falou assim, né? Valeu. Mas na sala de cirurgia, ele falou, tem que mudar aqui o pedido seu da Unimed, porque não, essa cirurgia que foi autorizada, eu não tenho como fazer, não tenho o que fazer aqui. Sim. Né? Eu creio nisso. Eu fiquei orando o tempo todo para eu não ter que passar pela anestesia, para eu não ter que passar pela cirurgia, e o negócio foi arrastando meses, e remédio não desinflamava e tudo, e eu fui para o hospital, ele foi no quarto, ele me olhou antes de eu ir para a sala de cirurgia, chegou lá, eu fui anestesiada nas costas, que é o que eu não queria ser, corri disso, né, aquela anestesia, hack, né, é hack, não sei como é que chama,
aquela lá peridural, eu não queria ela, pois fui anestesiada. Depois eu tive que ficar lá até o fim do dia esperando a anestesia passar para eu ir embora. Eu não precisei passar por cirurgia, né? Louvado seja Deus. Nós temos vários relatos de pessoas que passam por isso. Irmão José Carlos, quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Eu gostaria de pedir. Eu fiquei emocionado porque eu creio nisso. E meu pedido também ao Senhor é para que eu possa não precisar fazer cirurgia, porque eu sofri um AVC, né? Eu moro em Arapongas, no Paraná, sou professor do estado, e aí estou aqui em Goiânia a tratamento, estou morando com a família para que eles possam me ajudar. Então, também a minha oração é essa, para que o Senhor coloque a mão, para que não seja necessário fazer a cirurgia, né? Porque eu precisaria fazer uma cirurgia para desimpedir as carótidas, para não comprometer o coração, mas o cérebro não resistiria, né? Porque sofreu o AVC e está em recuperação. Então, eu peço aos irmãos que lembrem sempre de orar por mim, porque Deus que nós oramos é o Deus que faz essas maravilhas aí, que fez esse milagre na vida da nossa Mariana. irmã. Amém. Deus. Querido irmão José Carlos, você está em nossas orações, viu? E Obrigado. no final desse estudo nós iremos orar especificamente pelo senhor, pelo seu pedido. E é um prazer ter conosco no nosso meio, estar conosco participando dos estudos. Conte com as nossas orações e com o nosso apoio, viu? Para o que o irmão precisar. Está em casa. Está em casa. Muito obrigado, irmão. Amém. A Cris levantou a mão também. Pode falar, Cris, fica à vontade. Irmão, deixa eu só apresentar a Cris para vocês. Ela gosta de ser chamada de tia Cris, né? E ela veio participar conosco domingo do culto, e é um prazer tê-la conosco. Cris, fique à vontade, pode falar. Pai do Senhor para todos, desculpa o atraso, eu estava no trânsito, cheguei atrasada. Sou muito grata a Deus por esse momento de estar com vocês. Sobre esses sinais de prodígio, né? Eu sou a prova viva, né? Que Deus, ele quando quer operar, ele opera. Eu cancelei também 3 vezes a cirurgia do meu braço esquerdo, ele não tem tendões, estou acometida de uma doença chamada síndrome pós-pólio, uma doença degenerativa, progressiva, e pela medicina dizia que eu não podia mais andar, não podia mais levantar os braços, não podia fazer mais nada. Só que uma oração que eu fiz a Deus, em dia 28 de julho do ano passado, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou no processo, mas me dê só meus braços para eu poder adorar o Senhor, com meus braços também, poder fazer as minhas necessidades com meus braços, cuidar das minhas coisas. E para a honra e glória de Deus, está aqui, ó, sem tendão, levanta. A medicina não consegue explicar isso aqui. Eu já tem 4 meses que eu comecei a dar os primeiros passos, já estou andando, e eles disseram que eu nunca mais ia andar, porque a doença ela é degenerativa. Já levanto os 2 braços, fiquei 4 anos careca, agora os cabelos já tem 1 ano que está crescendo, e Deus, ele faz, ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou, é apenas confiar e esperar nele, não pode desanimar nem ficar triste. Ah, mas por que não? É para quê? Espera no Senhor que tudo vai dar certo, no tempo dele, ele faz o que é melhor para mim e para você. Confia, José, confia que o Senhor vai operar o grande milagre. O Sara Kubitschek é o hospital que cuida de mim em Brasília. Eles falam assim, eu tenho agora uma revisão na dia 3. Eles vão ficar doidos, porque eu estou andando para o nome do Senhor ser glorificado, porque Ele faz ainda milagre. Nós somos um milagre. Louvado seja Deus. E olha, o inimigo de nossas vidas, eu brinco sempre o seguinte, que o nosso inimigo, se ele tem cabelo, ele já está escabelado. Porque é o seguinte, nós podemos dizer o seguinte, nós cremos no milagre,
E nós ficamos muito alegres quando Deus faz milagres. Mas nós também ficamos muito alegres quando ele fala não. Eu E nós também. continuamos a servi-lo. E aí, o nosso inimigo pode dizer o seguinte: ah, não, mas como é que vocês podem adorar um Deus que vai dizer não para vocês? E aí a gente vai falar assim: nós continuamos adorando porque ele continua sendo Deus. É isso. E isso é um tapa na cara do reino das trevas. Porque, olha só, a nossa alegria é Deus pode fazer milagres e nós nos alegramos com o relato da Cris. Mas, olha, para vários relatos da Cris, nós temos tantos outros que a gente fala assim, poxa, nesse Deus não fez. Mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. Ele continua estando no caminho. E a gente não pode desanimar, de fato. A nossa tarefa é pedir milagre. Temos autoridade para isso. Para pedir, viu? Não para ordenar, para pedir. Esse é o ponto. Um exemplo. O apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, beba água misturada com vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Ora, alguém pode falar assim: ô Paulo, você é o apóstolo, cara. Por que não decreta a cura de Timóteo? Por que você está mandando Timóteo tomar água com vinho? Por causa das enfermidades. Por que na carta aos Colossenses ele ora por Epafrodito, falando assim, ele está muito enfermo e nós precisamos orar por ele? Ora, não bastava simplesmente ser o homem do milagre, mas olha, Paulo aprendeu que em muitos momentos Deus vai dizer assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa. Pastor, e é justamente isso que Deus falou, a graça dele me basta. E muitos ficam perguntando, Cris, como que você aceita tudo que Deus faz com você? Mas a vontade dele é perfeita. O que vai afastar você do amor de Deus? Ele tá nesse negócio aqui. A minha vida é dele. Ele faz comigo o que ele quer. Tem 3 anos na cadeira de roda, 3 anos que a minha vida teve novamente 380 graus. Mas eu nunca tive tão próximo de Deus nesses 3 anos como nos outros 7 anos. Eu tenho 12 anos de convertida. Eu conheço um Deus de experiência. Não, eu adoro não pelo que ele faz, ou vai deixar de fazer por mim, mas pelo que ele é para mim. Glória ele é a Deus. o meu Senhor. E é isso. A nossa alegria dele, nossa força dele. Eu desisti de desistir. Nada vai me parar, a não ser só se Deus quiser parar. E o inimigo ele vai ter que aguentar, porque eu falei, com cadeira, sem cadeira, andando ou não andando, careca ou não careca, com dinheiro ou sem dinheiro, sem aposentadoria, sem nada, mas eu continuo adorando e agradecendo a ele, porque gratidão antecipa milagre. Quer milagre, agradeça. Só o momento dele estar na cruz por mim, que não valia nada, já sou muito grata. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e obrigado pelo testemunho, tanto seu como do irmão José Carlos. Isso nos edifica muito. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Vamos lá. Eu vou parar nesse ponto aqui, e era para ser dois momentos sobre os apóstolos, vai para 3, viu? Porque eu preciso falar ainda de Paulo e de Pedro. E eu tenho certeza que o nosso irmão Júnior está ansioso para a gente chegar em Paulo. Né, Júnior? Tem que chegar em Paulo, né? Mas vamos lá. Por hora, uma outra parte da missão... Mas de novo, né? Vai deixar para depois, de novo. Não. Não, mas eu vou terminar, pelo menos te explicando um pouco aqui da questão do Paulo. Olha só, a missão apostólica, o outro ponto, o 5º ponto é concessão do Espírito Santo. Eles foram aqueles que Deus elegeu, de fato, os 12, e depois Paulo, para serem aqueles que vão conceder o Espírito Santo. Eu vou ler esse ponto aqui. Outro componente fundacional, ou seja, fundamental, né, do ministério dos 12 após a ressurreição de Cristo foi incluir samaritanos, gentios e seguidores de João Batista na igreja cristã, a qual, em seu início, eram totalmente judaica. Esta inclusão era representada externamente pela concessão a estes grupos da mesma experiência que os apóstolos tiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando receberam o Espírito enviado pelo Cristo ressurreto. A concessão do Espírito, acompanhada de sinais, como falar em línguas e profetizar, era dada pela imposição das suas mãos. Vamos ler. Atos 10, 44 a 47, diz assim:
Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Lembre-se que em Atos 2, quem recebeu o batismo do Espírito Santo foram os judeus, foram os discípulos que estavam lá no cenáculo. E eles começaram a falar na língua dos gentios, mas os gentios não tinham recebido o Espírito Santo. E aí nós temos Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, Atos 8, Atos 9 e em Atos 10 é que os gentios recebem o Espírito Santo. E depois, Atos 11, 15 a 18, vai dizer assim: quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. O relato de Atos 11 é um discurso de Pedro explicando o que aconteceu na casa de Cornélio. Porque os judeus olham e falam assim: o que aconteceu lá? Que negócio é esse que os gentios receberam o Espírito Santo? E aí ele vai dizer: olha, eu me lembrei daquilo que o nosso Senhor disse lá junto de João, que João batizaria com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E aí Pedro está dizendo: isso aconteceu, não apenas com os judeus, mas com os gentios. E olha só, esse é um texto muito bonito, porque o versículo 18 vai dizer assim, ó: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. E a grande pergunta é: quem que Deus vai usar para falar com os gentios? Quem é? E aí eu respondo a pergunta do nosso irmão Júnior. Porque olha só, nós temos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos são judeus. E os 12 apóstolos conhecem muito bem o judaísmo. E eles vão se espalhar, eles vão para as sinagogas, vão pregar e vão mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a grande pergunta é: quem que Deus vai usar para falar com os gentios? Quem que Deus vai usar para falar com os efésios, com os coríntios, com os romanos, com os gálatas? Quem que Deus vai usar? Deus vai usar uma pessoa que tem basicamente três nacionalidades. Um homem de 3 mundos diferentes. Saulo, que é também conhecido como Paulo, né, que é o nome grego dele, ele é um judeu, mas ele também é cidadão romano, certo? E ele nasceu na cidade de Tarso, que é uma cidade que fica na Síria. E olha, esse homem, ele conhece o mundo grego como ninguém, conhece todas os filósofos gregos, é um homem que conhece as leis romanas e é um homem que conhece as leis judaicas. Paulo é o exemplo para nós de como Deus, na sua infinita graça, não joga fora pessoas inteligentes. Porque, olha, eu já ouvi muitas vezes a gente falar assim: Deus usa pessoas que não são para confundir as que são. A gente não usa essa expressão? Deus usa pessoas improváveis. E isso é verdade. Mas note uma coisa: dentro desse nosso argumento tem uma armadilha. Às vezes a gente despreza o intelecto. Entendeu? Despreza o intelecto, como se pessoas inteligentes fossem pessoas ruins. Não. Deus usou um Moisés que era duro de palavras e colocou palavras na boca dele. Mas Deus também usa um Davi que é um poeta.
Deus usa um Isaías, que é um homem que tem uma escrita maravilhosa. Mas Deus usa um Jeremias que diz assim, quem sou eu? E Deus usa um Paulo, que é um homem culto, extremamente culto. Paulo, hoje em dia, seria um cara, um doutor, um pós-doutor. Né? Nós podemos dizer com toda segurança que Paulo é o homem mais importante do cristianismo depois de Jesus. Não tem ninguém depois de Jesus no cristianismo que tem mais influência do que Paulo. Paulo, ele é o homem que mais influenciou a igreja. Dizer que Paulo é o fundador da igreja é exagero, mas dizer que a igreja deve muito a Paulo não é exagero, no sentido de que as cartas de Paulo ajudaram a formar a igreja. E Paulo escreveu, basicamente, quase todas as cartas do Novo Testamento. Paulo, desculpa a expressão que eu vou usar, mas Paulo é o cara. Paulo é o cara. Né? E ele é muito inteligente, ele é um homem de 3 mundos. Ele não vai estar lá nos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Os 12 lá os apóstolos, que são os 12 principais. Mas Paulo vai estar lá olhando e falando assim, muito bem, eu ajudei, pela graça do meu Senhor Jesus, a construir tudo isso. Mas note uma coisa, esse homem extremamente culto, de 3 mundos diferentes, é também um assassino. É também um perseguidor de cristãos. E ele foi perdoado. Foi perdoado. Mas é como se Deus estivesse falando para ele assim, Paulo, eu vou te perdoar, mas eu vou te dar uma sentença. E Deus dá uma sentença para Paulo. E a sentença é um pouco dura, tá? É um pouco dura. Nós vamos olhar isso na outra semana, mas eu gostaria que alguém lesse para mim Atos capítulo 9, verso 15. Quem pode ler? Para a gente poder encerrar. Atos 9, 15. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Lê o 16, por favor. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Perceba que esse é um instrumento escolhido. A expressão instrumento escolhido no grego, okoios, ela é uma expressão que é usada muito lá no Antigo Testamento para os profetas, para o chamamento dos profetas. E aqui é dito, Paulo, você é um instrumento escolhido por mim. Eu escolhi você para levar o meu nome. Você vai levar o meu nome, porque você é capaz, você é inteligente. E eu também vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você é um assassino. Você matou muita gente. E você vai sofrer na pele, de certa forma, um pouco daquilo que você fez. E as pessoas que você perseguiram, elas vão ser alcançadas através do evangelho que você vai pregar. E você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. E olha, uma das marcas do ministério de Paulo é o sofrimento. Uma das marcas. Se você pudesse falar assim, Paulo, Fábio, qual que é uma das marcas do ministério de Paulo? Sofrimento. Nós vamos olhar, são 3 marcas, basicamente. Mas a primeira é sofrimento. Esse homem foi açoitado, foi apedrejado, levou varada, sofreu naufrágio, foi picado por serpente, foi encarcerado várias vezes. Há um momento na vida de Paulo que ele chega a falar assim, eu cheguei a desesperar da minha própria vida, na carta de 2 Coríntios. Ele fala assim, quando eu estive na Ásia, eu cheguei a desesperar da minha própria vida, porque as tribulações me foram maiores do que a minha força. A gente não tem relatos do que aconteceu, a gente tem alguns indícios. E um dos indícios é que ele ficou preso em Cesareia. E na prisão de Cesareia, ele foi extremamente torturado. Então, esse homem, que é o grande campeão, ele passou por coisas que são inimagináveis, tá? Inimagináveis. E ele foi muito provavelmente torturado em Cesareia durante muito tempo, a ponto de ele escrever a carta dizendo assim, eu quase desesperei da vida. E esse homem depois vai ser preso em Roma uma vez, vai ser solto, depois vai ser preso de novo, e vai terminar a vida dele dizendo assim, Timóteo, traz a minha capa,
porque eu estou sozinho aqui, traz os meus livros, ninguém ficou comigo na minha defesa, mas ele vai falar assim, mas o Senhor me assistiu. A expressão, o Senhor me assistiu lá, nós poderíamos traduzir assim, eu estava numa audiência e não tinha ninguém comigo, até que eu olhei na plateia e Jesus estava lá. É basicamente isso. Ele está falando assim, Jesus estava lá comigo. E aí ele foi decapitado. Ele morre decapitado. A cabeça dele foi cortada por Nero, e nós não temos relato do cemitério, nós não temos relatos de família, de nada. Parece que Paulo entra para o anonimato, mas a partir do momento que Paulo tomba no chão, ele é recebido na glória. E nossa vida, nós podemos dizer que nós devemos muito a esse apóstolo, que foi aquele que nos entregou muitas das cartas. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho dessa trajetória desse homem na próxima semana, olhando para a trajetória dele. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui. Louvado seja Deus por esse tempo. Passei alguns minutos aqui, 13 minutos do nosso tempo. Nós vamos orar agora pela vida do nosso irmão José Carlos. E vamos orar para ele, para que Deus o abençoe, para que ele possa ser restabelecido. Nós oramos no começo aqui pela Ana Luísa, pelos demais irmãos. Nós temos aqui, eu acho que a Carla está aqui com a gente, né? Estou vendo aqui a fotinha aqui da Carla, da Ana Luísa e do Gleidson. O Gleidson está aí. Gleidson, um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor. Estamos juntos. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente vocês. Vamos orar. E, irmãos, eu faço um apelo para os irmãos. Não deixem que o cristianismo seja apenas letras e coisas na cabeça. É muito mais do que isso. É Jesus Cristo vivo em nós, a esperança da glória. Nós somos o povo do livro, mas nós somos o povo que é testemunha de Cristo. Cristo está em nós, ele habita em nós. A glória dele está em nós. Nós precisamos sempre carregar isso. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de pedir para Kathleen. Kathleen, pode orar por nós aí? Ore pelo nosso irmão José Carlos também. E pela Ana Luísa, que está aqui, pela irmã Cris também, que está lutando contra essa doença degenerativa, que Deus a fortaleça. Amém. Só terminando de anotar. Amém. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, nesse momento, para Te agradecer, Senhor. Te agradecer pela preciosidade, ó Pai, desse estudo, de entender, ó Pai, sobre o fundamento, ó Pai, do cristianismo, na vida dos apóstolos, ó Pai. E nós Te louvamos, ó Pai, porque nós estamos aprendendo e seguimos, ó Pai, assim. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Fábio, que ministrou esse estudo, ó Pai, que o Senhor possa seguir, ó Deus, capacitando a vida dele, e que o Senhor possa nos lembrar, ó Pai, que nós somos feitos, ó Pai, para a Tua glória, e nós devemos glorificar ao Senhor, independente das circunstâncias, e em todos os momentos da nossa vida. E, Senhor, é com esse pensamento, Senhor, que nós queremos, nesse momento, interceder pelo João Carlos, Pai, interceder pela Ana Luísa, interceder pela Cris, que o Senhor possa, ó Deus, vir de encontro a cada um em suas necessidades, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, cumprir a Tua vontade na vida de cada um, ó Pai, na vida de cada família, Pai, desses irmãos, assim como todos os outros, ó Pai, que participaram desse estudo, Senhor, assim como na Igreja Presbiteriana do Jardim América, e no meio do povo do Senhor espalhado por essa terra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, ó Pai, e que diante, ó Deus, do sofrimento, ó Pai, e das circunstâncias difíceis, ó Deus, que nós tenhamos que enfrentar, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que a nossa fé persevere, ó Deus, e que nós possamos glorificar ao Senhor, ó Deus, e envergonhar o inimigo, ó Pai. Senhor, nós te louvamos por esse momento mais uma vez e te pedimos que o Senhor possa ficar conosco nesta noite, que nós possamos dormir, ó Deus, um sono tranquilo, sabendo, ó Pai, que em Ti, ó Deus, o nosso trabalho não é vão, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, isso, clamamos, ó Pai, por misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aqueles que podem, eu peço que abram suas câmeras aí, para a gente poder tirar o nosso print aqui, para a gente poder guardar. Irmão Esdras, como é que tá aí? Dá para mostrar a mão aí?
Irmão Esdras, aí, ó. Eita, tá fechadinho ali, ó. Loguinho vai estar bem aí, se Deus quiser. Ana Luísa ali, ó. Ana, tudo bem? Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos tirar aqui o nosso print aqui. Eu vou aguardar alguns segundos, porque alguns vão abrindo a câmera e tem um delay. Aí eu tiro o print, porque eu tenho que tirar de novo, então eu espero todo mundo abrir. Viviane está ali também. Viviane, um grande abraço, Deus abençoe. Você e sua família, né? Deus abençoe aí. Vamos lá. Vou tirar aqui. 1, 2, 3 e já. Tirei. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Tenham uma noite abençoada. Até a próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus. Fique na paz. Até a próxima.